Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas e um convidado especialíssimo que já apresentamos, Zébile Rebouças. Tudo bem? Como está? Mulher escapando, né? Estamos aí chegando no fim do ano, chegando já a dezembro, mas estou aqui feliz de estar terminando o ano e com um convidado maravilhoso que eu já conhecia, tive o prazer e a honra de apresentar o Pobre de Direita do Gessé de Souza com ele aqui na Livraria Leitura. Foi esse ano, né, Gessé? Foi o ano passado. Foi o ano passado? Menina, eu perdi noção de tempo. Um ano atrás. Mas, enfim, bora lá fazer uma entrevista bem massa. Também quero cumprimentar a Inês Aparecida. Tudo bem, Inês? Tudo ótimo. Comigo sempre tudo ótimo, né? Apesar dos pesares. Também muito feliz com o Gessé de Souza aqui. Tu que é best dele, que ano passado toda chique apresentando, entrevistando no palco lá da livraria. Menino, muito besta. Pois é, a gente adora receber aqui convidados inteligentes, que nos agreguem assim, conhecimento. E hoje estamos tendo essa honra, essa chance de ter aqui com a gente o Gessé de Souza, que a gente assim, admira, acompanha, gosta. Né? Pode ter um pessoal aqui, acho que os nossos ouvintes todos também conhecem demais. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente, é uma honra, viu? Eu que agradeço, pessoal. Eu estou muito contente, muito honrado com o convite. Enfim, e louco para a gente começar esse debate que eu acho que interessa muito ao Ceará e ao nosso país. Pois é, o Gessé tem vários livros, né, best-sellers, A Elite do Atraso, Pobre de Direita, e veio para Fortaleza para lançar um novo livro, que é Por que a Esquerda Morreu e o que Devemos Fazer para Ressuscitá-la. E aí o pessoal já tá ficando doido. Matou nós tudinho, né? Matou nós. Então aqui tentar ressuscitar. Matou nós. Não, mas falando sério, brincando. Saiu recentemente uma pesquisa de uma instituição chamada More in Common e da Quest, que mostra que só 5% da população se identifica como progressistas militantes. Que acho que a gente se enquadraria nesse perfil, certo? Que é as pessoas que realmente se assumem como progressistas, que vão lá, falam sobre isso, que defendem, por exemplo, a descriminalização do aborto, que defendem vários direitos, assim, os direitos humanos. Ou seja, nós somos uma minoria política, né? Uma minoria política. E aí eu pergunto, então é verdade que a esquerda morreu? Porque esses valores são os valores da esquerda. Claro. Não, Gessé? Como é que é? Como é que a gente entende? Morreu o resto, mesmo. A maioria é conservadora no país. Claro, exatamente. Não, eu acho que tem uma pré-história nisso aí, para que a gente entenda as coisas. Quando eu faço um livro, eu sempre tento montar a constituição histórica daquele fenômeno, porque é só a história que vai explicar o presente, né? E a esquerda, ela vai começar a morrer quando? Ora, a esquerda vai atingir, digamos, no Ocidente, na civilização, o seu ponto máximo nos anos 60 e 70, tá? Com a Revolução Expressiva. As pessoas costumam achar que revolução boa é aquela que tem sangue, que você corta a cabeça de gente e tal, né? Eu lastimo dizer que nenhuma revolução feita com sangue, né, conseguiu transformar nenhuma sociedade, em nenhuma época. Pensa na Revolução Francesa, 15 anos depois de restauração. Pensa a Revolução Russa, depois vem um czarismo burocrático soviético, etc. Entende? Então, se você não transforma a cabeça das pessoas, você não transforma o mundo, né? Essa é, digamos assim, o axioma mais importante da política, que pouquíssimos políticos entendem isso, né? Como o principal. Então, eu peguei o quê? Ora, nessa Revolução de 60, o que estava em jogo? Uma redefinição do ser humano, né? Quem nós somos. Então, não era um negócio, olha, você é uma abelha produtiva, como a Revolução Protestante fez. Ela deu dignidade ao trabalho, né? Entendeu? Mas ao trabalho. Então, o que ela está dizendo, você, ser humano, é trabalho, né? O seu caminho para você é uma abelha, né? Entende? Quer dizer, o que a Revolução 60 e 70 vai fazer? Não, a gente é muito mais do que isso. É um paradigma pós-produtivista, para além do socialismo, para além do capitalismo. É nessa hora, não por acaso, que todas essas conquistas que a gente hoje celebra e que está em perigo de perder, foram feitas. Quer dizer, a Revolução das Mulheres é uma consequência direta dos anos 60. A aceitação da sexualidade, orgulho gay,
o cuidado com a natureza, ou seja, se você não é produtivista, a natureza deixa de ser sua inimiga, passa a ser parceira. Então, não tem nem nada, zero, nenhum assunto importante que não tenha sido veiculado a partir da Revolução de 60 e 70, dos jovens. Tá? E essa revolução foi construída de que maneira? Ora, depois da Segunda Guerra Mundial, para acabar com o fascismo, não sei o que, vamos dar ensino de qualidade aos nossos jovens, né? Do começo até o fim da universidade. Né? E vamos o quê? Montar um sistema público de informação e comunicação. Aí eu me pergunto, entendeu? Por quê? Né? Um sistema público de informação jamais foi um ponto principal, porque deveria ter sido, se inteligência houvesse, quem estava com a mão na massa, né? Porque, obviamente, é um meio que você, entende? Se você não controla a infraestrutura da comunicação, todas as estradas têm dono, amigo. É tudo mediatizado, as pessoas vão saber como as pessoas são inteligentes, né? No nosso país, como em qualquer outro lugar. Mas elas podem ser feitas de imbecis, claro. Eu fui várias vezes, imagino que vocês também e tal, lendo Veja, lendo Rede Globo, jovem e tal, para ser a defesa para isso. A gente foi feito de imbecil o tempo todo. Né? Então, a esquerda ela não lutou, ou seja, não só a infraestrutura material da reprodução simbólica, ela nunca lutou para isso, confiou na Rede Globo. Em 2002, pessoal, podia ter comprado a Globo. A Globo estava falindo. Não, ajudou a Globo. 280 milhões do bem. Olha que coisa inteligente, né? Entende? Aí perguntava aos caras do PT e tal. Puxa vida, mas vocês não vão investir? Porque não é TV do Estado, tá? É televisão pública. É diferente. Ou seja, pluralidade de visões sendo representadas, que é o que importa. Né? Na comunicação e é o que no pública. Brasil não existe. Nunca houve, jamais houve. Existe. 500 anos de mídia privada, ou seja, mídia comprada, etc. Né? Uma elite, a elite rouba e a imprensa mente. Claro, como é que o povo vai se defender? Né? Então, a esquerda jamais montou sequer, jamais se preocupou com isso. A esquerda reproduz o ideário construído pela elite de São Paulo. Né? Quando eu digo assim, elite, tá? A gente tem que logo localizar a elite que importa e que manda, tá? É São Paulo, tá? E desde 1870 ela vem construindo ideias para o bandeirante, o cara que gosta do trabalho americano, não sei o que vai americanizar o Brasil e tudo. A transformação do bandeirante em protestante ascético, por exemplo, depois vai montar a coisa de criminalizar o Estado, a política, a coisa do patrimonialismo, para que o sufrágio universal não valha ao fim e ao cabo. Né? E aí o que é que o PT faz? Que deveria combater isso? Ele entra na arena política como o partido da ética na política. Entendeu? Ele toma o veneno que o inimigo construiu para ele. Né? Porque, entende, quem define se existe ou não corrupção nesse país é a imprensa, que está no bolso desse mesmo pessoal. Entende isso? Quer dizer, esse é o meu espanto. Entendeu? Como é que, além do que, você teve alguém como Getúlio Vargas. Eu sou grande admirador de Lula. Tá? Eu acho o maior líder popular desse país. Ele nos salvou diversas vezes, e a última vez foi. Entendeu? A gente estaria no sal, né? Agora. Estaríamos. Né? A gente estaria no inferno, eu diria. Então, eu tenho. Agora, o maior estadista é outra coisa, é Getúlio. Por quê? Porque Getúlio não só mudou a indústria, não só mudou política, etc, mas ele comprou a briga simbólica, entende? Getúlio fez a primeira revolução cultural desse país. Só que ninguém fala por quê. Porque a elite de São Paulo o elegeu como seu maior inimigo. Né? E cortou, inclusive, a influência do trabalhismo para o PT depois e tal. Né? Mas ele fez o quê? Ele disse assim, olha, construiu a primeira identidade nacional que esse país jamais teve, foi Getúlio Vargas, aproveitando do tema do bom mestiço de Gilberto Freire. Ele diz que as contribuições africanas são fundamentais, entende? O samba, o futebol como praticado pelos negros. Isso é extremamente importante. O que é que você está fazendo? Você pega o negro que estava na lata de lixo antes disso, pelo racismo racial. Assim, olha, você contribui, você entende? Você é gente, você não sei o que. Onde está isso? Você precisa, isso aqui é um povo humilhado. Né? Entende? É um povo humilhado, o racismo domina aqui. E é uma coisa boa da gente pegar também isso, porque o racismo está por trás de toda a política.
está por trás das chacinas, está por trás de tudo. Só que racismo não é racial. Quando você pensa que o racismo é apenas racial, aí você está cego. Aí você não vai nunca mais ver racismo. Entende? Que é o atual estágio da nossa discussão sobre racismo. A estrutura do racismo, essa coisa que falam, racismo, né, Racismo estrutural, como se a palavra fosse mágica, né? A palavra estrutura, é como se cada um vai fazer uma ideia, isso não tem sentido unívoco nenhum. Entende? Estrutura, no fundo, é uma estrutura simbólica. Uma estrutura simbólica que permite a desumanização do outro. Seja baseado na raça, seja baseado, por exemplo, na cultura. Porque aí, desculpa. Mas aí, fechando um pouquinho algumas abas que você abriu, claro. Porque né? são muitas, né? São muitas abas. São muitas abas. Você foi lá do czarismo, agora entrando no racismo estrutural. Para a gente não se perder, eu queria só retomar a pergunta da Camila. O que aconteceu nesse meio do caminho e onde é que foi, qual foi o ponto de virada que a esquerda perdeu? Você falou aí, por exemplo, na perda da oportunidade de criar, por exemplo, um sistema público midiático, né? Isso é até bem interessante, porque há essa confusão, né? Um sistema público não é uma TV controlada pelo Estado, não é isso que está se defendendo. Exatamente. É uma mídia pluralista. E você tem um leque mais amplo de opções. Exatamente. Um pluralismo interno e externo também. Mas, assim, voltando para essa pergunta, qual foi o elo perdido? Né? Onde é que a esquerda começou a perder o rumo? E para a gente chegar a esse ponto, de 5% da população que se identifica com orgulho com os valores de esquerda. E o resto... e hoje, jovens, 17, 16 anos, orgulhosos de serem conservadores, de direita. Falando isso, verbalizando isso. De boca cheia. De boca cheia. Existe é uma loucura. Um ponto de virada, um marco que você consiga trazer para a gente? Foi aqui que a gente começou a se perder. Existe. Como sempre existe. Né? Tem um lado, eu não sei o dia, eu vou nem, ficar nem cortando, o mês. Fechando as abas, tá? Pode Quando você deixar. estiver indo Tá. para abrindo muitas. Porque a gente tem que ver a temática mundialmente, para depois a gente ver a temática brasileira. Né? Porque o Brasil é um país periférico. Então ele vai sofrer as influências, né, do que acontece no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e vai reproduzir aqui. Então, essa coisa de dizer que Brasil, como se fosse um planeta verde e amarelo, um planeta por si e tal, é uma enorme bobagem. Então, a gente precisa entender o mundo primeiro. Né? O que foi que aconteceu no mundo, voltando à Revolução Expressiva, anos 60, 70, o que foi que isso teve? Também. Não só as mulheres, os negros, o anti-imperialismo, a coisa da coisa contra o Vietnã era isso. Ou seja, estava tudo posto em xeque. Né? E a taxa de lucro dos capitalistas estava diminuindo, óbvio. Né? Então, os super ricos disseram, puxa, como é que a gente vai se proteger disso? A partir de você quer uma data? Sim. 1971. Né? Um ex-advogado da Philip Morris, a companhia desse cigarro, que vai ser depois ministro do Supremo Tribunal americano, pela mão do Nixon, lança um memorando para os bilionários americanos que é como uma rastilha de pobre. Eles dizem, olha, né? Assim vão acabar com o nosso capitalismo, e o mais importante, o nosso inimigo não é mais a esquerda, nem é o comunismo. Quem é o nosso inimigo? É o mainstream da opinião criada pelas universidades, pelo debate público. Tudo aquilo que elevava o debate público, né? Virou o inimigo. O inimigo é acabar com os acordos civilizacionais. Né? Destruir as pessoas, destruir a capacidade. Foi a inteligência que fez a Revolução Expressiva. Né? Eles dizem, opa, não pode ser por aí, vamos acabar com isso. Né? E aí você vai atacar o mundo do trabalho e a esfera pública. Só que você vai refazer o mundo do trabalho de que maneira? Dizendo que fingindo que são os mesmos valores da Revolução Expressiva. Criatividade, originalidade, liberdade. O que está na cabeça da extrema-direita o tempo todo? Liberdade de expressão, liberdade de não sei o quê. Ou seja, é a linguagem da Revolução Expressiva, né? Sendo agora adaptada aos interesses do capitalismo, seja no mundo do trabalho, onde o cara não vai mais se ver como alguém explorado, etc, etc. E essas formas impessoais, né, de aplicativo e tal, deixa isso mais difícil de se perceber ainda, e vai
comprar, a partir dos anos 90, toda a rede de televisão pública que havia sido construída antes. Todos os países vão ser privatizados nesse negócio. Inclusive até a Alemanha, que tinha um sistema público único, etc. E eu via, né, eu fui muito jovem estudar lá, e eu ficava impressionado com o nível de debate, racismo, pau. Era só pancada o tempo todo. Então, olha, se você abrir a TV e tal, não, você vai ver a discussão sobre os grandes temas, com não sei o que. Isso acabou. Então você Eles ainda mantêm as TVs, né? Os canais existem. Né? Existe. O CDF, a ARD e tal. Existe. Mas agora tem a companhia de. Sim, aí tem os canais privados agora, assim. Na BBC, aí Portugal. O senhor falou aí. E a própria televisão pública já não é mais a mesma também, né? Por exemplo, eu vi isso acontecer. De um país com uma mentalidade social-democrata, eu lembro, assim, nos anos 80, quando eu fui ver, a Alemanha tinha orgulho, entende? De não soltar a mão de ninguém. A Alemanha tinha um sistema de saúde tal que ganhava metade de um salário mínimo, ou seja, ficava lá eu era o último. Eu podia escolher o médico, né, do presidente da Mercedes-Benz, e ele, por lei, tinha que me atender. Entende? Você não tem um sistema de saúde de duas classes. Era esse país. Hoje em dia é um país neoliberal que está aumentando o nazismo, racismo, etc, etc. Obviamente, quando você emburrece o público, claro. Né? A esfera pública é tudo. Como é que as pessoas não conseguem entender isso? Aí você pega o governo de hoje, o PT, etc., e aí o pessoal acha que comunicação é marketing. É o marqueteiro que vai dizer. Um bom marqueteiro é extremamente importante, conjunturalmente, naquele instante, mas não é ele que vai montar projetos, entende? Mas essa sua visão, ela não dá um poder exacerbado ao sistema midiático, não? Tipo assim, a gente que estuda comunicação, essa é uma questão sempre posta, né? De que a mídia, ela tem, obviamente, ela é um poder, ela exerce um poder, mas as pessoas têm outros níveis de influência e de outras instâncias de percepção da realidade, compreensão da realidade. Não é uma visão que injeta muito um poder além do que tem, não? E que outras instâncias são essas? A comunidade, as comunidades, as universidades, as escolas. Sim, mas essas escolas, o pessoal dessas família, escolas ouvem o quê? Sim, a igreja, a família, então você a acha comunidade. que a mídia está acima, é uma instância superior? Obviamente. É um domínio simbólico. Ou seja, você domina a cabeça da pessoa. Porque senão, entende? Aí era isso que eu disse antes. Só existe dominação se você convence o oprimido de que ele é efetivamente inferior. E foi isso que aconteceu entre nós, né? Entende? Você vai ter uma passagem que é uma coisa muito pouco compreendida, então acho que vale a pena a gente falar aqui rapidamente, né? Esse país era montado na exclusão racial até 1930, né? Quando o racismo vai continuar no peito, mas ele não pode mais ser expresso, né? Racismo cordial, né? Então você vai ter que ter outras palavras para isso, né? Então o racismo continua o mesmo, a escravidão continua o mesmo, só que ela vai ter novas vestes. Quais são essas novas vestes? Povo corrupto, eleitor de corrupto. Você quer coisa melhor para a elite, entendeu? E aí você ainda diz que essa corrupção, você explica, né? Porque é isso que uma explicação tem que dar, né? As grandes religiões mundiais, elas todas, respondiam a 3 questões. De onde nós viemos, quem nós somos, para onde a gente provavelmente vai. A identidade nacional vai ter que cumprir isso e cumpre. Quem foi que fez a identidade nacional que vai se contrapor a de Getúlio? A elite de São Paulo. Né? Aí o cara vai dizer, não é porque é negro, porque ele não pode mais usar a palavra raça, entende? O negro é inferior, obviamente ele não vota, ele não pode mais dizer isso. Aí ele vai dizer o quê? Não. Mas aí o povo é corrupto. Ou seja, você desumaniza. Preguiçoso. Racismo não é raça. Racismo não é raça. Né? Quem pensa que racismo é raça foi feito de imbecil. Né? E é preciso que a gente diga as coisas desse modo. Né? Porque o racismo é o dispositivo, é a operação de desumanização do outro. Né? E essa, no meio dessa... Deixa eu só continuar, porque isso é muito importante. Pode? Tá? E a desumanização do outro não se dá apenas racialmente, dizer que o negro é mais burro, não sei o que e tal. Pode ser pela pecha de corrupto, funciona muito mais. Né? Porque aí você está o quê? Você está dizendo que o cara não tem moralidade, não tem virtude, é inconfiável, você mata o cara.
Né? Aí o branquinho europeu que está vindo nesse mesmo instante, 1930, 20, etc, etc, ele se acha nessa época, e hoje é europeu, sem nada a ver com esse povinho. Por isso que é o branquinho de classe média que sai gritando histericamente contra a corrupção. O que é que ele faz? Ele moraliza o racismo dele. Sérgio Buarque e a elite de São Paulo conseguiram o quê? Moralizar o racismo. Ou seja, o cara que sai às ruas no fundo, né? Como eu vi em 2016, porque a USP agora tem um aluno preto ao lado do filho dele, é isso que ele não quer, mas pega mal de dizer isso. Ele, não, eu estou defendendo a moralidade pública. Ele nunca se incomodou com a corrupção. Entendeu isso? Então é muito importante a gente entender que o racismo domina por máscaras, né, que ninguém percebe. Por conta disso ele é eficiente. Né? E a esquerda não percebe também. Percebe nada disso. Ela sequer percebe que ela tem que montar uma explicação do mundo. Você tem que contar uma história para as pessoas. Os seres humanos se constroem narrativamente. E simples, né? Uma história simples. Claro. Olha, nós viemos um exemplo. A gente não veio da corrupção de Portugal. Isso é uma bobagem, é uma fraude que eu já, enfim, procurei, né, atacar em vários livros e tal. Mas deixou um povo inteiro imbecil, porque hoje em dia a gente acha que vem da corrupção de Portugal e tal, para 220 milhões de pessoas acreditam nessa bobagem. Sequer podia haver corrupção na Idade Média, porque ele não tinha noção de bem público sequer. Vai ser inventada séculos depois, entende? Ou seja, a gente é vítima de fraudes e mentiras o tempo todo. Vacas sagradas que nos ensinam isso da universidade são repetidas até hoje, ninguém fala o contrário, percebe? Então, a esquerda não percebe o quê? Que ela tem que pôr um imaginário social alternativo a esse. Sim, é aí que eu quero Como saber. é que ela não percebe isso? Entende? Onde que está a cabeça? Onde é que você criticou o PT? Que o PT perdeu a oportunidade de fazer isso. Você falou aí. O que é que o PT, então, poderia ter feito quando foi criado e tal? Não, aí também o PT sucumbiu a toda essa força que vem, né, da elite branca, Claro, papá. claro. Como foi o PT, rapaz? Tu se ajeita, é isso? Não, mas o PT aí tem mais uma coisa. Não só em 71 teve essa coisa da extrema-direita se articulando e dominando, né, a reprodução simbólica, que é a principal. Quem é inteligente vai na reprodução simbólica. Né? Quem não pensa que é outra coisa. As ideias são tudo. O resto é bobagem. Vamos botar assim pra gente. Né? E em 70, o que é que vai acontecer aqui? Vai vir aquele Papa diabólico, chamado João Paulo II, e vai acabar com a teologia de base e tal, né? E vai deixar esse povo sem nenhuma noção, ou seja, sem nenhuma história, sem nenhuma narrativa de quem é ele, de como ele foi. E aí você vai chamar, porque isso aí teve coisa de bacia e tudo, né? Esse tipo de religiosidade, que é uma socialização no capitalismo, no fundo, para permitir, e é uma coisa que vai desvincular, é anti-esquerda, que vai desvincular a causalidade social da vida do cara. Ele vai misturar as duas coisas, porque no fundo é magia. Por conta disso, não tem nada a ver com o protestantismo. Né? Essas religiosidades evangélicas são mágicas, né? Pegam palavras do protestantismo, desconexas, etc. Né? Não tem uma teodiceia coerente, etc. Né? Enfim. E aí, você precisa de duas coisas, porque você não precisa apenas ter jornal, TV e tal. Você precisa ter ideias, entende? Quer dizer, o jornalista não tira da cabeça dele as ideias que ele fala. Ele tira, como todo mundo, do tesouro de ideias dos grandes intérpretes e tal. Né? Então, nunca houve um esforço do PT nisso também, ou dos intelectuais de esquerda, ou da esquerda, etc. Entendeu? Porque, no fundo, para mim, o que existe é a interpretação que a elite de São Paulo construiu, que vai culpar o povo e que vai, no fundo, na prática, desmoralizar o voto popular. Né? Dizer, bom, é corrupto eleitor de então não vale. Nem gente você é. Né? Quem é corrupto não é gente, porque não tem moralidade. E é o espírito que humaniza. Né? O espírito, como Kant definiu, moralidade, inteligência, capacidade de perceber o belo. Se você não está... se você não é espírito, então você é animal. Que é isso que a gente tem com os outros animais.
Né? Então você poderia ter pego a escravidão, cara, que é central, foi o que eu peguei nos meus livros. Obviamente ela está aí o tempo todo. Entende? E é algo inadmissível, ou seja, para uma leitura política seria ótimo, vamos desescravizar esse povo, ligar isso com o imperialismo, que é outra coisa importante. Agora você tem Trump aí para, enfim, ajudar, prejudicar, se ele não invadir o país e acabar com tudo aqui, ajuda, né? Porque é uma intervenção direta. E você mostrar a dependência. Esse país nunca pôde se desenvolver porque os Estados Unidos nunca deixaram. Ele não quer uma potência no sul global. Harry Kissinger disse isso em 73. Não vamos permitir de jeito nenhum um novo Japão no sul do nosso planeta, no sul global. Isso é uma estratégia. Por quê? Porque você obriga que esses países produzam matéria-prima barata, né? E não refinaria. A Petrobras, ela está vendendo óleo cru, pode, mas refinaria ela não pode ter, inclusive para a nossa elite e tal, né? Então, como é que você não vai discutir isso tudo sem explicar isso para as pessoas? Me conta. Não é porque é a base de tudo, entende? Aí você vai pegando coisas que são fragmentadas, pega um meme aqui, né, que depois de 2 semanas ninguém lembra, entendeu? Você precisa montar um imaginário, explicar para as pessoas de um outro modo o mundo. Qual é a dificuldade de compreender que é isso que a esquerda tem que fazer? Em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Eu tenho uma teoria que se eu puder, eu sempre falo que é a teoria que eu acho que é meio óbvia, mas o problema é também na educação. Porque é isso, a revolução tem que também começar na educação. Claro. Então, você falou da mídia, mas claro, acho que tem um outro problema. Pois vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já. É 1 minutinho, tá? Até já. Este episódio das Cunhãs é um oferecimento da Brasil de Andrade Aluguel de Imóveis. Pense numa imobiliária que tem como slogan aluguel sem aperreio. Pois é, ela existe. Desde 1981, a Brasil de Andrade trabalha para que as pessoas que têm um imóvel para alugar façam isso com tranquilidade. E nisso ela cuida de tudo que é importante. Desde o contrato, a vistoria, a análise do cadastro, o acompanhamento do dia a dia. E, claro, isso inclui também o relacionamento com o inquilino para evitar que haja qualquer possibilidade de conflito. E isso faz com que o aluguel corra bem do começo ao fim. Camila, porque a gente tem que lembrar que administrar um imóvel é cuidar de um patrimônio que muitas vezes foi construído com muito esforço, né? Imagina aí, você passou a vida para construir um patrimônio, vai botar na mão de quem? Em quem você confia. E aí, quando algum ponto precisa de atenção, a Brasil de Andrade chega junto, media, né? Tudo para evitar conflito e fazer as coisas da melhor forma possível para que tudo corra sem burocracia e sem dor de cabeça. Ou seja, sem aperreio, como o próprio slogan diz. Se você é proprietário, se interessou em entregar o seu imóvel para uma imobiliária assim, o contato está na descrição do episódio. E se você quiser acompanhar o dia a dia da imobiliária, entre lá no Instagram, @Brasil de Andrade. Vocês viram? As Cunhãs com publi? Olha aí, tá vendo? Quem quiser, se você tem uma empresa, alguma coisa, converse com a gente, tá certo? Vai lá no Instagram ou no e-mail, conversa que a gente... Né? É importante para manter o podcast, né? Agora, vamos voltar com a conversa aqui com o Gessé, que tá boa. Eu deixei o gancho, que foi sobre educação. Porque, assim, ao longo desses anos do PT, houve algumas tentativas que foram importantes. Houve criação de cotas. Você tem uma grande, imensa quantidade, mais da metade dos estudantes que estão nas universidades públicas são pobres. E eles realmente recebem ajuda para permanência. Tem toda uma tentativa de fazer uma política pública para isso. Claro. Outras políticas que também tentaram reduzir minimamente a desigualdade foi o aumento real do salário mínimo ao longo dos anos, fora o Bolsa Família, enfim, essas outras políticas. Mas, mesmo assim, a gente tem os meninos que têm bolsa, né, que eles foram fruto de toda uma política pública ao longo dos anos e que são de direita. Isso existe. Essa figura existe. Então, assim, realmente... eu acho que essa parte a discussão simbólica foi muito... você falou, é muito importante, mas tem essa parte da educação que eu acho que faltou. É uma educação decoreba, uma educação que não forma um ser humano crítico. Claro. Que só é decoreba de fórmula. Claro. Assim, nessa conjuntura, se você concorda, podia ter sido diferente. Isso não foi mexido nos governos do PT. Não, quer dizer, isso é muito importante o que você toca, e a coisa da escola é tão fundamental quanto uma esfera pública plural. Tanto que a Revolução Expressiva foi montada por
Ensino de qualidade mais esfera pública plural. Se você pôr ensino de qualidade e uma esfera pública plural, você muda um país em 10, 20 anos. Como eu vi mudar. Né? A Alemanha era um bando de nazista e tinha se tornado um dos povos mais democráticos da Europa. Entende? Era agradável morar lá. Eu nunca não tinha racismo, não tem isso aqui, como por exemplo, Paris tem. Paris é um horror. Né? Entende? Então, isso ajuda em muito e tal. E tem um aspecto que é importante nisso também, que é o quê? Que é o fato de que comprova aquilo que a gente tinha dito antes, também com o tema da esfera pública. Né? Por que o cara que recebe a coisa do PT, etc., vota contra ele? Sim. Eu fiz uma pesquisa chamada Batalhadores, um livro de 2010, né? E aí, se você for perguntar para as pessoas que estavam tendo ascensão por conta do salário mínimo, qual era a causa da sua ascensão, sabe o que o pessoal dizia? 80%? Jesus. Jesus. Claro, óbvio. Entende? Quer dizer, por quê? Porque o político é de classe média. Esse país tem uma desigualdade abismal. E não é só econômica. Entende? Quer dizer, o pobre não tem nada. Não é só miséria econômica, é miséria emocional, miséria cognitiva, miséria interpretativa, não é estimulado a usar a imaginação, etc, etc. Aí vem o cara, o burocrata, né, que está na política, entende? E aí ele universaliza as condições, são dele, fruto de um privilégio social, e imagina que todas as pessoas vão compreender automaticamente. Isso é de uma ingenuidade, mostra exatamente o erro. Né? Entende? Quer dizer, porque aí o que é? É um partido economicista, no fundo, entende? O marxismo vulgar. Entende? Olha, eu vou melhorar a vida econômica das pessoas, eu vou montar um negócio... Não, pelo consumo, mas também por direitos, né? Ou seja, eu vou assegurar que ela possa ter educação boa, etc, etc. Aí você deixa que a Rede Globo explique isso pro povo, entende isso? Né? Entende a coisa? Assim, eu fico imaginando o que é que existem ainda as conexões entre neurônios e você não percebeu o óbvio disso. Entende? Né? Entende? Isso jamais foi uma política do PT. Essa é, para mim, a grande dificuldade, etc. Que é obscurecida por quê? Porque Lula é uma figura luminosa. Entende? Aí, né, como ele é luz e tal, então a escuridão inteira fica enquanto ele está no poder, enquanto ele está podendo nos ajudar. Camilo tem razão, a educação não foi feita. Então, se tivesse sido a educação crítica para você analisar e tal, jamais o pobre já ia pensar que foi Jesus que fez ele ascender. Se tivesse tido o CIEP com Brizola quis, né? Sim. Mas que a elite, a Rede Globo sempre... E o negócio, não vamos deixar isso acontecer. Pobre preto, você não pode gastar milhões com pobre preto, é isso. Eu já ia te perguntar sobre qual é o perfil do pobre de direita que você descreve no seu último livro. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte... você tem uma noção de racismo que é mais... ela não é hegemônica, né? Ela não está ligada à raça, à cor da pele, a nada disso. Não está ligada apenas. Apenas. Pronto. Eu queria saber como é que a população negra ela reage à sua ideia, à sua tese, né, sobre o racismo, e se isso, de alguma forma, acaba não menosprezando ou sublimando uma luta que tem a ver também com cor de pele. Né? Como é que você recebe crítica, você é criticado por conta disso, pela comunidade negra? Como é que é a recepção dessa sua noção? Eu acho que a gente tem que fazer pelos negros e as negras, etc., eu vejo o contrário, porque no fundo o que eu estou pondo é o racismo como a base de tudo. Né? Mas não é um racismo apenas ligado à cor de pele. Tem muito mais a ver com a classe, porque né? Aí é cegueira. Não só com a classe, né? Mas com a classe também, porque a classe não é visível para as pessoas, né? E a classe é tudo. Né? A classe é família, né? A classe não tem a ver com renda. Isso é a forma mais fácil de você fazer as pessoas de imbecil. Né? Quer dizer, a renda é algo que você vai ter. Né? Depois, se você pegar da perspectiva do indivíduo, né? Você tem uma família, essa família vai dar ou não estímulo pro pensamento prospecto. Nada de, a gente não nasce com isso, não.
É a grande ilusão das pessoas. Tá? Como se capacidade de reflexão, imaginação, etc, etc, não tivesse que ser estimulada, como ela existisse em nós, como a gente tem 2 orelhas e 2 ouvidos. Isso é uma bobagem. Tá? Então, você já aprende esses estímulos na escola. Por exemplo, se você é de classe média. Aí você vai para uma escola boa, tá? Qual é a renda que você acha que você vai ter? Entendeu? Obviamente, então explica a renda, entende? Quando você diz que é a renda, você joga no escuro tudo que é de importante. Está por trás, né? Entende? Quer dizer, mostra o quê? Como se dá um debate ideológico que vai predominar na esfera pública para impedir que as pessoas tomem consciência e saibam quem é o seu inimigo. Entende? Não? A coisa que me dá mais prazer é quando gente pobre, e muito especialmente negro, vem para mim, por exemplo, o elite do atraso causou muito isso e tal. O professor nunca tinha percebido isso antes e tal. Então é uma boa e aí eu ficava me dizendo, né? pô, como um partido não coisa isso, entende? Se esse porteiro, se essa enfermeira compreende o negócio, porque um partido não faz isso, puxa vida. A reinterpretação não precisa ser o meu, pode ser de outro, mas alguma que tenha poder de esclarecer, né? Não é a mesma coisa com quem está competindo comigo e tal, entende? Eu tenho uma cor, eu me acho mulato e tal, eu sou negro na Dinamarca, entende? Né? Um negócio assim, mas aqui, entende? Eu estava numa livraria em São Paulo só sobre racismo e o meu livro não estava lá. Só tinha livro de preto. Isso é um negócio louco. Isso é fascista, entende? Isso é fascista por quê? Vamos explicar tudo isso. Isso era uma sessão da livraria sobre racismo? Não, era a livraria inteira só sobre racismo. Certo. Eu não sei o nome, mas deve ter vários bem. assim agora. Né? E eu acho que eu dei uma contribuição, né, importante para isso. Ou seja, ninguém nunca falou que o racismo entre nós se dá sob máscaras e tal. Né? Máscaras moralizadoras. Isso é fundamental. Porque aí você vê que o racismo está em todos os 2 lugares. Percebe? Né? Entende? Mas enfim, é isso aí, não tem importância. Aí tem uma reserva de mercado, que é a parte ruim desse negócio. Oh, não, só eu, o negócio essa bobagem de lugar de fala, que é uma coisa ridícula, né? Entende? Quer dizer, claro. Não tem meias palavras. Tu desmancha tudo, desconstrói. Tô Minha querida, adorando. tem que ser. Não, mas porque todas essas coisas têm uma aura de sagrado. Concordo com você. Esse tal de lugar de fala. Concordo. É ridículo. Entende? Por quê? Porque o oprimido só é o oprimido se ele é convencido da sua inferioridade pelo opressor. Aí você acha que esse cara, o oprimido e tal, sabe mais sobre a situação dele do que qualquer outra pessoa. Obviamente, a gente tem que separar. Polêmico, é importante. Não sei como é que tu não apanha na rua quando tu nessas palestras numa universidade. Tu cuidado. Tu falando isso numa universidade, tu não leva uma chimatada, não? O povo do lugar de fala, Porque eu acho, pessoal, que a minha função, entende, não é dizer coisas que são agradáveis. Nem dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Aliás, do contrário, eu tenho prazer em provocar e dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. Porque eu acho que essa é a minha função. O intelectual serve para isso. Se ele não serve para isso, ele não serve para nada. Né? Entende? Quer dizer, se gasta uma energia com essas discussões, né? Assim, tipo... Bobagem. Na defesa do lugar de fala. Porque assim, eu nem sou totalmente contra o conceito. Eu acho que tem uma ideia ali que tem algumas questões. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o assunto relacionado ao aborto é um assunto que tem que priorizar falas de mulheres. Claro, óbvio. Entendeu? Claro, o homem claro, se meter nisso, sabe? Querer mandar no corpo da mulher. Então, eu acho que o conceito não é totalmente inútil. Ele tem uma função. Mas eu entendo isso que você está falando. Que aí tira do jogo, da discussão, deslegitima outras pessoas que têm contribuições. Que podem ter. Deixa eu só dar um esclarecimento nisso. Sim. Porque tem uma distinção aí. Você achar que o oprimido, porque é o oprimido, tem uma interpretação superior e tal, é isso que eu sou contra. Né? Agora, obviamente, para você conhecer a situação do oprimido, como eu fiz, por exemplo, nas pesquisas sobre a ralé brasileira, etc., é só o oprimido que pode contar a história a você. Mas ele não tem domínio dessa história. Por que ele não tem domínio
dessa história. Porque ele é humilhado, etc. Ou seja, ele não consegue reconstruir isso e tal. Uma das consequências da humilhação é que você não consegue se reconstruir como pessoa, nem a sua função no mundo. Né? Entende? Então, essa pessoa não pode falar da situação dela. Né? Mas um especialista que saiba disso pode retirar dela e reconstruir a situação. Ou alguém que está no lugar dela, estuda, aprende como faz isso e faz a mesma coisa. Né? Aí você não pode pressupor. Sim. Né? Entende? Porque aí você vai ter mulheres mesmo, vai dizer, não, a mulher, isso é vida, isso Mas é essa questão do e mercado tal. que você fala, de reserva de mercado, isso é o que também me incomoda muito, porque você, de fato, está criando nichos de mercado que tem a ver com identidades, né, com questões relacionadas a minorias. E que não se desvencilham do capitalismo, não. É super capitalista. Claro. É dentro da lógica. Então, Claro. isso, de forma alguma, é revolucionário. De De forma modo algum. alguma, Perfeito. vai transformar a sociedade. Perfeito. O racismo é o principal. Agora, essa forma de se combater o racismo, ela é errada desde o começo. Por quê? Porque ela está baseada na ascensão individual das mulheres mais capazes, ou dos negros mais capazes, que aí vai poder ser modelo, ou repórter da Rede Globo, ou trabalhar em um banco. Tem bancos hoje que se orgulham e dizem, olha, 50% dos meus funcionários são negros. Né? Ok? Agora, no que isso muda a vida dos 99,9% que estão lá. Coisa. Entende? É o contrário, legitima. Entende? Olha, é meritocracia. Irmão, você deu mole. Entendeu? Né? Mas aí se dá o quê? Se dá uma união objetiva entre esse 1% de negros, mulheres, etc., com 1% financeiro que assalta todo mundo. Entendeu? Porque esse assalto por todo mundo ainda pode fingir que é democrático, porque está melhorando a vida de mulheres e de negros, embora seja 1% só que são visíveis. Entende? Ou seja, é tudo uma mentira, uma grande mentira. Né? Gessé, faz tempo que você critica essa elite do atraso. Você acha que ela está evoluindo, piorando? Assim, atualmente, né? Você já fala dessa elite do atraso. E agora, atualmente, como é que você está vendo ela? Eu tenho uma ideia, quer dizer, exatamente o contrário do que o povo imagina. O povo imagina que o rico é uma boa pessoa, entendeu? Se você for entrevistar um pobre... Inclusive quer ser, porque ele quer ser, né? Ele se projeta no rico. Exatamente. Né? Ele é rico, ele venceu, ele conquistou, ele é maravilhoso. Né? Não, e outra coisa, o rico dá emprego. Isso. Quem dá emprego é o rico. Entende? Ou seja, se você não vai ver como é a circunstância de vida dessas pessoas, você não vai entender nada como as coisas se dão. Né? Agora, me ajuda, o que foi a elite do atraso. Se está piorando. Qual é a evolução da elite? A evolução. Sim. Por conta disso eu entrei nesse atalho. É porque, para mim, né, especialmente num país como o nosso, né, quem é muito rico tende a ser o mais canalha, óbvio. O mais inescrupuloso, óbvio. Né? Obviamente. Né? Entende? Enfim, na visão de mundo sobre o país que a elite de São Paulo construiu, ela se invisibiliza. Entendeu? Porque o povo é corrupto, a corrupção está no Estado, no patrimonialismo, sempre etc. É o Estado. Sempre no Estado, que é o aviãozinho do tráfico só. Entende? É a mala ali da JBS. Olha, faz isso aí, moleque. Né? Entende? Se enxergassem que a corrupção está nas empresas... Pois obviamente a corrupção inteira está no mercado. Né? Entende? Isso de diversas maneiras. Uma dívida pública que ninguém audita, toma juros escorchantes, que é roubar o trabalho coletivo e tal. Para isenções fiscais, você disse muito bem, 800 bilhões de isenção fiscal para empresas como JBS e Rede Globo. Que história é essa? A gente gasta 300 bilhões com o MEC. Se a gente passasse a gastar 800 bilhões bem gastos, a gente teria em 10 anos um outro país aqui. É simples. Né? Então, basta que você mostre, né, que o inimigo do povo, o ladrão, é essa elite. É o elite do PCC. Entendeu? Né? Isso. Como é que o PCC foi se envolver com essa gente? É isso que eu penso. Eu digo que essa gente que se envolveu com o PCC. Só ladrão. Tu se esqueceu, aliás, dos isenção fiscal e incentivos fiscais. Incentivos. Lembra aqui, Maria, acompanhei muito no auge da Sudene de incentivos fiscais. O povo só roubando. E os 50 bilhões lá das americanas, de Lema, então, a gente é que vai pagar, né? Porque o banco não vai pagar isso.
vai ser o tesouro. Mas esse cara não é tido como criminoso. Não é tá? ladrão, não. Criminoso é o preto que vende a trouxinha de maconha porque não sobrou nada para ele. O que se diz na mídia é o problema do país é o BPC, Isso. né? Que é o benefício para os mais pobres. Exatamente. Esse é o problema. Cortar gasto. Cortar gasto. O problema Não é é a o responsabilidade incentivo. fiscal. É a irresponsabilidade Nunca se toca nisso, né? Nunca se fala no quanto... bizarro. Ei, Gessé, mas tu não vai sair daqui sem a gente te perguntar, porque isso aqui é a pergunta de $1 milhão. Olha. Seu livro se propõe, seu livro questiona o que devemos fazer para ressuscitar a esquerda. E aí eu vou te perguntar, eu sei que você assim, escreveu um livro, né? Não vai ser aqui que você vai resumir. Mas tendo em vista que a gente tem uma eleição no ano que vem, né? Pensando em curto prazo, médio prazo, quais são os caminhos a preço de hoje, com as demandas de hoje, as demandas de curto prazo, que a esquerda ainda conseguiria trilhar para, pelo menos, ter um sucesso eleitoral? Dá para fazer um resumo nesse sentido? Que caminhos seguir? Tá. Eu acho que tem uma coisa que é, por exemplo, o Lula tem uma grande chance, apesar da rede social, etc. No ICCL, quando eu fui lançar esse livro, a Meta, Facebook e Instagram, baixou completamente a coisa. Mesmo, não entrega não. No Pobre de Direita, 150 mil pessoas assistiram a aula inaugural. Nesse último livro, porque tinha esquerda no nome, sabe quantos? 10 mil. Caramba, só porque Começou trocou agora. direita por esquerda, velho. Exatamente. Porque o teu antes tem direita no nome do livro. Exatamente, eventualmente. Mas aí a gente tem um ano eleitoral com esse pessoal decidindo qual é o conteúdo que vai chegar ou não para as pessoas, né? Com obviamente, isso vai ser. E Moraes não vai estar mais no TSE. Não. Né? Entende? Porque exige um cara de muita coragem, né? E esse cara é corajoso. Ele compra as brigas reais. Os carecas são corajosos. Obrigado. Mas vai. Mas aí, dito isso, né? A esquerda tem que montar uma narrativa para as pessoas. Essa palavra está muito gasta. Né? Narrativa. O que é uma narrativa? O imaginário social tem que explicar como esse país se construiu. Basicamente, você não vai usar palavras intelectuais, etc. Mas você precisa dizer quem é esse povo. Né? Quem é esse povo? Qual foi a história que ele teve? Né? Por que ele sofre hoje tanto? Quem é o seu inimigo? E como você pode transcender isso depois? Entende? Isso é óbvio para mim. Entende? Não é à toa que todas as grandes religiões mundiais e todas as identidades nacionais fazem isso. Ou seja, para atender essas questões são existenciais para os seres humanos. Mas tu não acha que o governo Lula e o PT, principalmente, ele minimamente consegue isso quando ele trava essa disputa entre os mais pobres e os mais ricos, quando ele atribui à elite... O marqueteiro fez isso agora, né? Né? Tá rolando isso com essa história da taxação. Tu não acha que minimamente isso é feito, não? Ótima questão. Vamos pegar o meme? Aquele que pegou imprensa, bilionários e o Congresso, né? Ok. Fez uma junção, não foi? De coisas que o público brasileiro em 500 anos jamais tinha visto, tá? Porque a classe média, imagina, mas a classe média, Congresso bobamente... Exatamente, ou seja, o esquema, como funciona o esquema de poder. Isso o povo brasileiro jamais viu. Nenhum jornal, nenhuma TV, nenhuma rádio, zero, né? Obviamente é um dado importante. Tanto que teve 14 milhões de visualizações. Né? Agora, 2 semanas depois passou o efeito. Ninguém vai nem se lembrar disso. Mas essa é uma narrativa boa, então, que você acha? Não, calma. O que é que eu estou querendo dizer? O pobre pode achar que essa associação aqui é casual, se você não contar uma história, irmão, 500 anos é isso. Tem? E vai continuar por mais 500 se você não fizer nada. Isso que é uma leitura política da realidade, né? Entende? Quer dizer, e aí é incrível isso, né? Isso tem que ter continuidade, né? Deixar que um marqueteiro decida isso. Ele vai saber na conjuntura, fica ali estudando e tal. Mas ele não vai montar isso, ele não vai montar um projeto político mas alternativo. No curtíssimo prazo é o que tem, não é não? Hã? No curtíssimo prazo é o que tem. Mas aí eu estou pensando também... enfim, no futuro, né? Para que não aconteça outra vez de você poder comprar a Rede Globo e ajudá-la, ao invés de você transformar, entende? Porque isso é cegueira, né? Entendeu? Né? E a cegueira se impõe
Quando a gente não tem Porque ela tem, articulado porque todos o governo os... também não pode... É aquele jogo de tentar um ganha-ganha, né, Jessé, também. Não pode dar uma arrastada... que se exploda a Globo e tudo mais. Claro. É a mesma coisa que ele faz com o Congresso. Tentar Não, claro. criar ali pontes, Claro, né? E, claro. infelizmente, não dá para... Ó, galera, lasquem-se. Não vou botar mais um centavo no sistema privado de mídia. Não, a conciliação é óbvia. É claro que você tem que conciliar. A gente está numa posição defensiva. Você tem que ficar conciliando, mas esse é um instante. Entende? Aí, os instantes mudam. Né? Mudando o instante. Por exemplo, você tem um presidente com 80% de aprovação. Entende? Como já tivemos, né? Como já tivemos. Entende? Gente, aí como você pode. Aí aproveita, né? Aí você entende isso. Mas não, 80% se você não tem a ideia do que você vai aproveitar, aí você perde a chance. É óbvio isso. É isso que Né? eu gosto. Agora tem para 96, ó, voltei até para 2026 temos outro problema que vai ser campanha, né? E outro problema é essa narrativa de facção. Então, como é que tu tá vendo? Combate às facções Combate criminosas. às facções. A esquerda vão vender o discurso que a esquerda passa a mão. E a direita inclusive a gente... Combate. Tive a guerrilha no que a combate gente... ao crime. da semana passada. É isso. A direita que combate o bandido, que defende os valores. Que mata, que é repressiva. A direita defende os valores, né? Porque Exatamente, a esquerda gosta de bandido, passa a mão, romantiza o banditismo das facções. Como é que tu tá vendo isso aí para 26, hein, GC? Eu acho que tem duas coisas aí. Efetivamente, você tem que ter uma nova política de segurança pública. Né? Por um lado, né? Entende? Uma mãe que teve uma filha de 11 anos estuprada e morta e tal, e vê esse cara, como acontece, enfim, dezenas de vezes, todos os dias, né? Ela vê o cara, o assassino e estuprador livre depois de 3, 4 anos, é um absurdo isso. Entende? Isso não pode acontecer. Né? O cara tem que ficar lá no mínimo uns 10 anos recluso. Né? Entendeu? Claro, porque senão a sensação de justiça se esvai. Né? Daí você tem que combinar isso, obviamente. Isso é um negócio absurdo. Tem crimes que são absurdos. E aí não é porque você tem advogado, não sei o que isso pode... Entende? Quer dizer, você tem que montar uma estrutura para que isso não aconteça. Por outro lado, você diz, essa chacina aí, irmão, isso é racismo. Obviamente é. 90% das nossas comunidades são de negros. Né? Entende? E aí, negro, não importa se está portando fuzil ou não e tal, é preto e a classe média branca vai gostar e vai aplaudir e vai se celebrar com a verdade, irmão. Eu não acredito em nada que não seja a verdade, entende? A verdade é incômoda, né? É muito mais difícil, desafiadora, complexa. porque você vai, não sei o que, mas ela é o único caminho. Né? Quer dizer, você entrar em acomodações e mentiras o tempo todo, você se autotrai e tal, como partido, como gente, como tudo, né? Como sociedade. Eu sei que me lembrou muito essa questão do crime, associar com o que você estava falando da corrupção, né? Então, agora não necessariamente vai ser o foco a corrupção do Estado, mas é a vinculação com o crime organizado. Então, é a mesma coisa. E aí é uma historinha bem contada, né? E, por outro lado, os governos do PT realmente não conseguem fazer uma política diferente, reproduzem o que faz o PL. Claro. Basicamente faz a mesma coisa. Pensa em Salvador, uma das polícias mais assassinas, está aí ali 20 anos de PT. Você está em Fortaleza. Aqui é um horror. É um horror. É terrível. A gente teve muitas situações horrorosas de uma criança dormindo dentro de casa que foi morta pela polícia. Uma abordagem da polícia que entrou lá, sabe? E que não dá em nada. A gente tem situações tenebrosas aqui. E a polícia é a polícia do PT. Claro. Então é muito complicado, sabe? Aí agora estão tentando também construir uma narrativa que mostra, não, mas no PT agora é a inteligência, é o que foi feito em São Paulo. Blá, blá, blá. Mas vamos ver até que ponto vai isso aí, porque na prática, aqui pelo menos, não tem essa visão, não. Bora escapando. Pois já é. Não, e claro, só para enfim, para dar mais um toque nessa coisa, por exemplo, é óbvio que você pode explicar para as pessoas. Né? Tudo é explicável e as pessoas são inteligentes. Não? Sim.
A inteligência das pessoas foi roubada, mas ela pode ser restituída, né? E aí você tem o quê? Menino, foi que houve, hein? Eu acho, porque Foi eu que tu tomei tomou remédio pouco para dormir café. ontem. Hã? Tomou pouco café. Assim, a questão da polícia, né? Sim, Deixa eu só lembrar. da política de segurança pública do PT, que reproduz o que o PL faz e tudo mais, e que as pessoas elas vão atrás de respostas fáceis, né? Mas como é que você consegue fazer com que as pessoas entendam que uma política diferente é necessária? Uma política de segurança pública que seja mais humanizada. Lembrei agora. Você tem que reconstruir a polícia. Como é que você reconstrói a polícia? Você diz, olha, a nossa polícia não é polícia. Né? O ser humano e as instituições não são aquilo que elas dizem que são. É aquilo que elas fazem. Né? Então, elas não servem para resolver crimes. Isso pode ser comprovado estatisticamente. 5% dos crimes são resolvidos. Então, ela não está aí para... Então, isso é óbvio. Ela não está aí para resolver crime. O que é que a polícia faz? Ela mata preto. Né? Então, para que a polícia serve? A polícia serve para matar preto, então ela precisa ser remodelada dentro de um contexto que não reproduz o racismo, etc, etc. Ao mesmo tempo, o crime tem que ser, enfim, a sensação de justiça de crimes hediondos, né? Não pode ser. Eu acho isso absurdo como acontece. Essas mães aí que perdem filhos e tal, e depois o cara, né, tá 2 ou 3 anos solto e tal, né? Isso é um negócio absurdo. Né? Isso é um erro. Isso não é punitivismo, isso é justiça, né? Mínima e tal. Né? E isso também é legislativo. Agora, né, Camilo, tu falou aí, aqui no Ceará, não sei o quê, a polícia do PT. Eu já faço uma restrição, aí, mas seria outro episódio. Sim. Não é a polícia do PT. Tudo bem que polícia mesmo. o Elmano concorda. Eu mandei matar quantos presos, aquelas besteiras. Mas eu acho que não é a polícia do PT, é a polícia ainda... Como instituição, né? A polícia que gosta de fazer motinha, a polícia bolsonarista, para usar a coisa mais moderna. Só uma parte. Sim. Um parênteses. Eu concordo. Né? Pois, e por isso ela precisa ser recriada, né? É isso. E quanto à justiça, a justiça é outro capítulo, que é uma... O legislativo. Eu não ia dizer o nome feio, mas... Não é? Mas recentemente, pronto, essa semana, aqui houve uma morte de um cara, matou uma mulher, assim, um absurdo. O cara fez maldade, todo fortão, sabe? Sim. Matou a namorada, a mulher, sei o que era. Aí foi detido, inclusive ficou em flagrante. Acho que com 3 dias, sabe quem soltou ele? Sim. Uma juíza mulher. É muito complicado isso aí. Pois, Gessé, já querendo te agradecer. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada. Tá. É bom demais, assim. Acho que pra isso. Vamos chamar o pessoal para ir para o UFC hoje. Não, a gente já vai ter acontecido. A gente está gravando tem razão. na quinta-feira, no dia que o Gessé está aqui, para um evento na Federal do Ceará. Então, comprem um novo livro. Faz a publi. Como é que é o nome? Por que a esquerda morreu, né? E o que podemos fazer para ressuscitá-la. Pronto. Todas as livrarias já vai dar para comprar, gente. E hoje tem descunha não, né? Mas tem cheiro. Alguém quer mandar cheiro? Alguma coisa? Recomendações? Descheirada. Eu tenho cheiro para gostar de receber. Se quiser mandar beijo para alguém, viu? Então, vai pensando aí. Beijo, que aqui é igual o interior, sabe? A gente tem os momentos de mandar beijo. Eu tenho cheiro. Vânia Santiago, Milena Rebouças e Santiago Rodrigues, que nos manda um vídeo do influencer Rayan dos Santos. Esse é ótimo. O Santiago Rodrigues quer beijo, mas ele também aproveitou e mandou um videozinho. Esse influencer, todo bandido agora é influencer, né? Assim, todo não, errei. Vários influencers são bandidos. Sem generalizar. Ufa! Vários influencers são bandidos. É um influencer que aqui ele é direitão, sabe as falas dele. Aí ele mesmo diz num dos vídeos que quando ele chega no exterior, que ele tá morando, parece que é em Portugal, ele tem que ser de esquerda, porque a direita lá é contra imigrante, então eu não posso ser de direita. Olha, meu Jesus. Tu acredita? Pois quem mandou foi esse Santiago Rodrigues. Cheiro pra tu, Santiago, muito obrigado.
Eu não tenho cheiro, mas eu vou deixar um agradecimento para a Autêntica, né? A editora Autêntica que mandou pra gente essas 2 obras. Essa aqui é Só Sei Que Foi Assim, do Otávio Santiago, que fala da trama do preconceito contra o povo do Nordeste, que aí encaixa bem também nessa questão do racismo, com certeza absoluta, 100%. E aqui, esse 1461 dias na trincheira, o dia a dia sob Bolsonaro, no relato do editor de política da Folha de São Paulo, meu amigo Eduardo Scolese, com quem trabalhei na Folha por um tempo. Isso aqui, gente, eu não li ainda, mas eu tô doida para ler, porque, de fato, ele era o editor de política e foi aquela barra, né? Ele foi cercadinho, Tudo. Foi cercadinho, contar tudo que aconteceu naquela época, né? Pelo ponto de vista do Scolese. Pois fica aqui o registro, né? Para quem tiver interesse. Com certeza, ótimos livros. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Tem cheiro? Tem um beijo para alguém? Quer mandar? Eu gostaria de dar um cheiro pro povo nordestino inteiro. Opa! Grande cheiro. Cheiro geral. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais a sua participação, a sua presença, a sua companhia até aqui. Brigadíssima. Lembrando que apoiar o podcast das Cunhãs, bora apoiar, tamo lá, né? Tamo aí, né? R$10, R$5, pode apoiar com qualquer valor que pode a gente... Pode apoiar com mais também. Pode ser mais, né, Inês? Tá sobrando algum anjo para as Cunhãs. Tem aqueles 3 jeitos. Uma forma é pelo site ascunhaspodcast@gmail... Pelo Pix, ascunhaspodcast@gmail.com. O site é o apoia.se/ascunhaspodcast ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Valeu demais. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Aibler Rebouças e pela Inês Aparecida. A gravação e edição é feita pela Pro Produções, que a gente chama de paixão. O apoio nas redes sociais é a empresa .indie. Trilha sonora é Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Valeu demais. Tchau.